Deus seja louvado. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor nos mostra no Santo Evangelho reportado por Lucas, no capítulo 17. Glória a Jesus. Lucas 17. Começaremos a leitura no verso 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas do dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salva-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo os discípulos, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Até aqui, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor trouxe
esses dois parágrafos. No primeiro que lemos é um relato de 10 leprosos que pediram misericórdia e foram atendidos. No segundo parágrafo que lemos, irmãos, são instruções importantíssimas que o próprio Senhor Jesus deu, sendo interrogado a respeito do reino dos céus, da sua volta, e ele instruiu. E nesta tarde, por esta palavra, o Espírito Santo também nos instrui a todos, irmãos, lembrando que as coisas de Deus não são com aparência exterior. A obra de Deus é simples, é pura. Nos dias que estamos, irmãos, tudo está muito claro, que estamos próximos do dia da volta de Cristo. Não sabemos quando será, mas os sinais dos tempos mostram claramente que este dia se avizinha. E ele disse: muitos vão aparecer ou dizer, vire meu nome. Não vades, não os sigais. Na volta do Filho do Homem, todo olho o verá. Os anjos virão com o Senhor, e a quantidade de anjos, irmãos, é um número muito grande. Um número até difícil da limitação da nossa mente entender. Quem ler 5 de Apocalipse vai encontrar que existe na glória milhares de anjos. Milhares de milhares é um número muito grande, é um número também não exato, mas que a nossa mente imagina. Mas continua dizendo, e milhões de milhões. Aí, irmãos, milhões de milhões extrapola a capacidade de compreensão humana. E é o número dos anjos, irmãos, virão com o Senhor. E diz aqui a palavra, irmãos, antes que esse dia da volta de Cristo venha com grande glória, o Filho do Homem será reprovado, e as coisas de Deus, porque não foi só na época da crucificação, irmão, e da morte do Senhor. Cada geração ao seu tempo reprova o Senhor. Ouvimos há pouco nos conselhos que Deus deu ao seu servo. Há pessoas com escolaridade, com instrução, e que continuam falando contra as coisas de Deus e contra o plano de salvação do Senhor Jesus. Cada geração ao seu tempo comete aquilo para a qual veio, reprovando as coisas de Deus. Mas em cada geração tem um número, tem um grupo de 10 leprosos, na nossa geração, uma porcentagem se volta para o Senhor. Glória ao nome do Senhor, e bem-aventurado aquele que vem aos pés do Senhor. Então, irmãos, o Senhor deu todas essas instruções e disse que nos dias que se aproximassem da sua volta, da volta do Filho do Homem, seria muito semelhante aos dias de Noé, que a humanidade se esqueceu de Deus, viviam a vida, viviam os prazeres da vida, até que Noé e a sua família entrou na arca. Aí veio o dilúvio e os consumiu. E disse o Senhor, próximo da volta do Filho do Homem, será como nos dias de Ló, os dias de Sodoma e Gomorra. Então ele diz aqui, irmãos, também da mesma maneira como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam e não se lembravam de Deus. Até que aconteceu, irmãos, que Ló e a sua família saiu de Sodoma e choveu fogo e enxofre e os consumiu a todos. E ele diz, naquele dia, olha, irmãos, que coisa importante isso aqui. No verso 33, o Senhor diz, naquele dia. Então, dá para entender que a volta de Cristo vai ter algum lugar que vai ser o dia. Quem estiver no telhado, não desça embaixo para pegar algum pertence, alfaias. Quem estiver no campo, não vai dar tempo de voltar para casa. E ele faz uma recomendação, lembrai-vos da mulher de Ló. Mas no verso 34, ele diz assim, naquela noite estarão 2 dormindo numa mesma cama, um será tomado e outro será deixado. Irmãos,
Ao longo dos séculos, que não havia uma compreensão da estrutura do nosso planeta e como era, isso aqui às vezes era até mal interpretado. O Senhor Jesus está dizendo que a sua volta vai ser de dia. Daqui a pouco Ele está dizendo que a sua volta vai ser de noite. Como vai ser? Vai ser como hoje nós sabemos, não é, irmãos? Neste momento aqui para nós é o entardecer, mas há a região da terra, no Japão, que já está despontando a madrugada. Em algum lugar neste horário é meio-dia, em algum lugar neste horário é meia-noite. Quando o Senhor vier com poder e grande glória, com este número, irmão, que a mente nossa não imagina, no número de anjos com poder, rodearão o globo da terra. Em algum ponto está amanhecendo, em algum ponto está anoitecendo, em algum ponto é meia-noite, em algum ponto é meio-dia. Glória ao nome do Senhor. E quem guardou a palavra de Deus será arrebatado para a vida eterna. Mas, irmãos, olha a recomendação do Senhor Jesus: lembrai-vos da mulher de Ló. O que nós temos que lembrar dela, irmãos? Não olhar para trás. Ela olhou por algum motivo, por ter deixado, quem sabe, irmão, alguma coisa que a atraiu de volta. E os anjos diziam, pois seguravam nas mãos de Ló, das filhas e da esposa: vamos, vamos, não olhem para trás. Mas ela olhou e se perdeu. Irmãos, nós já saímos do mundo do pecado. Não estamos mais no mundo da Sodoma e da Gomorra, que é o mal e o pecado. Nós estamos levados e conduzidos pela palavra, que também é forte mão que vai nos levando. Glória ao nome do Senhor. Que ninguém olhe para o mundo, que ninguém olhe para trás. É a recomendação da palavra para todos nós nesta noite, nesta tarde. Que ninguém, irmãos, sofra uma decepção neste grande e glorioso dia que almejamos e que aguardamos desde quando abraçamos com esta graça. Agora, irmãos, o Senhor revelou esta parte de 10 homens leprosos. Aqui, irmão, em toda a Escritura é bastante resumida, é estritamente escrito o necessário. Porém, irmãos, lembrando e procurando conhecer as Escrituras, nós vamos ver por que foi resumido, e é suficiente, porque lendo em Levítico, lendo em Deuteronômio, nós vamos entender, irmãos, essa situação dos leprosos. Primeiro, eles eram, quando constatava a lepra, que era uma coisa triste, irmãos, a pele é uma doença na pele, em toda a pele, e que entra em estado de decomposição. Então a própria família não aceitava o leproso em casa. E os sacerdotes, que eram as autoridades sanitárias da época, examinavam tal leproso, era posto para fora, era segregado da sociedade. Os leprosos ficavam fora do muro da cidade. Vemos, irmãos, lá em Reis, na época de Eliseu, aquela parte dos leprosos fora do muro da cidade. E ficavam também em grupo, porque numa situação miserável, deplorável, se juntava com outro, e entre eles que estavam na mesma situação, um acabava consolando o outro. Mas também em Levítico, irmãos, e mesmo na tradição judaica, o leproso era obrigado por lei, quando andava pelo campo, pela estrada, e via pessoas vindo, eles tinham que parar, como fizeram aqui, de longe, e gritar: sou leproso. E as pessoas então se desviavam, ficavam olhando com certo asco, e assim por diante. Era, portanto, uma situação muito triste. E aqui relata, irmão, que vinha Jesus, estava passando por Samaria e da região da Galileia, e quando ele estava entrando numa aldeia, do lado de fora da aldeia, um grupo de 10 leprosos, e eles gritaram, levantaram a voz, é gritar, não é, irmão? Levantaram a voz dizendo, certamente o que está lá no Velho Testamento: não se aproximem, somos leprosos. Mas ao mesmo tempo, eles já tinham ouvido falar de Jesus, e havia nascido fé no coração deles. O dia que encontrarmos com este santo homem, ele pode nos libertar.
Então gritaram e clamaram e disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. 5 palavrinhas. Irmãos, mas tem uma história, tem uma profundidade nisso que Jesus falou. Por quê? O anseio de um preso, irmão, é ver o dia que vem o carcereiro com alvará de soltura. Esse é o anseio maior. E o anseio do leproso era aguardar um milagre, ou aguardar uma reação orgânica, que o organismo também, por permissão de Deus, pode produzir os anticorpos e, enfim, haver uma cura. Mas ele não podia voltar para casa mesmo se vendo curado. Ele tinha que voltar ao sacerdote. E os sacerdotes examinavam, perdoem, irmãos, mas era na própria sinagoga, ou no templo, ou enfim, aqui eram as aldeias, eram os lugares menores, eram onde estavam os sacerdotes. Levavam no lugar e a pessoa era examinada sem nenhuma roupa, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Vendo que o leproso foi curado, o sacerdote dava uma carta, irmão, de alforria. A alforria é uma libertação. E escrevia na carta: examinamos, e este homem não é mais leproso. Mas para ele ir para casa, tinha uma celebração. O sacerdote pegava uma bacia de barro, enchia de água, pegava um casal de pombinhas, macho fêmea, ou 2 pombinhos, degolava um, vertia o sangue na água, e pegava a outra avezinha viva, mergulhava na água misturada com sangue, e abria a mão e soltava para ela voar livre. Pegava um pedaço de pau de cedro, tinta de carmesim e sope, formava como um pincel, e molhava no sangue na água, espargia sobre o ex-leproso e dizia: vai livre, como a pombinha que voou, você volta para a tua casa. E ele voltava feliz, irmão, glória ao nome do Senhor, para ver a família, para voltar ao seu convívio, para viver a sua vida. Irmãos, todo leproso, a meditação dele dia e noite: será que um dia eu vou comparecer perante o sacerdote, e ele vai fazer a celebração santa, e eu vou ver a pombinha livre voar, e eu também estarei livre para voltar para a minha vida? Era o anseio, era o sonho. Quando Jesus disse essas poucas palavras: ide, apresentai-vos ao sacerdote, eles entenderam, irmão, era isso que aguardavam, e começaram a ir. Já estava longe do Senhor, porque eram leprosos, mas agora, com a ordem do Senhor, foram para o lado da cidade onde tinha sacerdotes, para se apresentarem. E andando, começaram a olhar e viram que estavam ficando sãos, completamente sãos. Que alegria! Dos 10, um disse: esperem, esperem, nós nem agradecemos quem nos curou. Mas os 9, irmão, pela alegria da cura na carne, não ouviram e não quiseram voltar. Mas um voltou. E diz aqui a palavra, agora ele não precisava ficar longe do Senhor. Ele não estava mais leproso. Ele chegou perto. Tão perto, ele caiu aos pés do Senhor e abraçou os pés do Senhor. E dava glória a Deus. E agradecia ao Senhor. Olha aqui a palavra, irmão. E ele então voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos pés do Senhor Jesus, com o rosto em terra, e dava-lhe graças. E este homem era samaritano. E respondeu Jesus e olhou para a multidão e disse: não foram 10 os limpos? Cadê os outros 9? Ninguém, não houve quem voltasse, a não ser este estrangeiro, quer dizer, estrangeiro ao povo de Israel. E aí olhou para aquele homem que glorificava, que agradecia, que glorificava. Ele disse, e aí ocorreu o segundo milagre, muito maior do que o primeiro. Aleluia! Ele disse: levanta-te. Ele levantou em pé, são na carne. E agora veio
a libertação da lepra espiritual, da lepra da alma. Vai em paz, a tua fé te salvou. Glória ao nome do Senhor. O segundo milagre maior que o primeiro limpou a carne, o segundo limpou os pecados da alma, a lepra pecaminosa. Então aquele na verdade, saiu limpo 2 vezes e feliz. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, permita a Deus, e eu tenho isto por certo, diante deste mundo, a humanidade que foge de Deus, ou até vai a Deus para uma cura, para um milagre, mas alcançando, se esquece da salvação da alma, se esquece da segunda parte, que é para a eternidade. Muitos até buscam a Deus por causas momentâneas, imediatas, carnais, temporais, financeiras. Que sejamos na conta daquele irmão. Que entre nós não tenha os que estão na conta dos 9, que só lembram de coisas desta vida. Vamos lembrar da vida eterna, para quando Cristo voltar com poder e grande glória, não ficarmos, mas irmos ao encontro do Senhor. E lembrando, irmão, que pela fé, pelo batismo, também nos achegamos para esta libertação espiritual, porque a lepra do pecado estava na alma de todos nós, mas veio Cristo, irmão, aleluia, e representado num pombinho, irmão, ele viu a igreja, e ele aceitou, não foi degolado na verdade, mas foi crucificado, e derramou seu sangue, e o sangue não foi colocado numa bacia de barro, mas é esta terra, irmão, que o barro e a terra é uma coisa só, a simbologia e a metáfora é a mesma. E as águas, irmão, está aqui, a multidão são os povos. O sangue de Cristo foi vertido para salvar a todos. Bem-aventurado aquele que, como aquele volta-se ao Senhor. Pelo batismo, ele também tem a sua alma liberta do pecado. E Cristo morreu pela igreja. Na verdade, ele deu o seu sangue, mas pelo seu sangue, quando ele voltar, como ele explicou a respeito da sua volta, a igreja, semelhante à pombinha que o sacerdote soltava, com asas de águia, subiremos ao encontro do Senhor da glória, para viver a eternidade. Irmão, compensa servir a Deus. Irmã, compensa servir a Deus. Visita, e a alma que está ouvindo esta palavra, onde você estiver, volta-te para o teu Salvador. Domingo haverá batismo. Venha obedecer a Deus. Você será batizado, batizada, e a tua alma ficará livre da condenação eterna. É a palavra, Deus seja louvado.